Saudações a todos que nos acompanham. Hoje iremos falar sobre espíritos obsessores. Como nascem os espíritos obsessores? Quais são as pessoas que podem correr perigo sobre as influências de espíritos obsessores? Após a morte de uma pessoa, até quanto tempo pode levar para que ela se transforme em um obsessor? Uma pessoa morreu. Através de magias, rituais, feitiços, eu posso fazer com que aquele espírito, a recém-desencarnado, se transforme em um espírito obsessor? Ou então, eu sei que aquele espírito é um obsessor. Eu posso fazer algo para transformar ele em um espírito comum e ele seguir a sua jornada? Por quanto tempo fica enraizado um espírito obsessor nos caminhos de uma pessoa ou de um ambiente? E por quanto tempo um espírito ficará sendo obsessor? Estes assuntos iremos tratar logo após a vinheta. Muitíssimo importante separar o trigo do arroz. A semente do trigo e a semente do arroz, se você olhar de longe, parece a mesma coisa. Arroz com casca e o trigo, de longe, parecem a mesma coisa, mas não são a mesma coisa. Estou me referindo a espíritos obsessores e eguns. Não são a mesma coisa. Um espírito obsessor é um ser humano desencarnado e que, por algum motivo, ele não aceita a quebra de vínculo com sua vida carnal. Egum é um ser humano desencarnado e evoluído. Tanto é que ele não reencarna novamente. Ele já está em um outro nível espiritual. Então, Egum é uma coisa, espírito obsessor é outra totalmente diferente. Um espírito obsessor está abaixo de nós, seres humanos, na linha de evolução espiritual. Desceu ao invés de subir. Ok? Então, vamos lá. Como nascem os espíritos obsessores? O desencarnado, ele, por algum motivo, não consegue se desligar da vida atual. Ou ele tem um parente que ele quer ajudar, ou ele tem um colega que ele precisa defender, ou ele tem um ambiente que ele não aceite que alguém ocupe aquele ambiente, ou ele tem um objeto que ele não aceita que outra pessoa venha a possuir aquele objeto. Então, um espírito obsessor, ele nasce no momento em que o ser humano que desencarnou não consiga se desligar de uma rotina que existia ou de bens pessoais que ele tinha. Isso é muito comum em casas e veículos. Pode ser uma moto, um carro, um barco. Pode ser até objetos simples como uma corrente, um relógio, um pingente, um óculos. Mas, na maioria das vezes, é o vínculo emocional que aquela pessoa tinha com alguém e, após sua morte, ela conseguiu, já em espírito, ela tem uma visão mais ampla sobre fatos, acontecimentos. É como se você estivesse vendo um filme, correto? Quando você vê um filme, você está enxergando todos os detalhes ao redor daquele personagem. E quando há o desencarne, a pessoa, no mundo espiritual, ela consegue enxergar todos os detalhes ao redor daquelas pessoas e muitas vezes ela não está de acordo, não aceita ou ela quer ajudar de alguma forma. Aí ela se transforma em um espírito obsessor. Porque ao tentar ajudar, ela só vai atrapalhar. Um espírito obsessor, muitas vezes, ele quer ajudar, porém, ele não tem capacidade suficiente para controlar a sua própria energia e ela não tem
conhecimento e capacidade espiritual para interagir entre os mundos. Então, ela tenta ajudar e acaba atrapalhando. E aquele espírito obsessor, que ele é por raiva, por ira, por gana, por posse, ele também vai atrapalhar. Mesmo que ele tente atrapalhar, ele vai atrapalhar. O outro, quando tenta ajudar, ele vai atrapalhar. Sempre vai atrapalhar porque ele não tem capacidade e conhecimento para interagir entre mundos. Então, não existe o contrário. Ele não faz o contrário. Ele tenta fazer algo e sempre dá negatividade. Porque ele está agindo de forma errada, produzindo então energias negativas. E elas vão de forma intensa e frequente sobre o ambiente ou sobre as pessoas que ele tenta de alguma forma manter um contato, manter uma ajuda ou alguma coisa do tipo. Após a morte do ser humano, no máximo em 6 meses é o tempo de manifestação do obsessor. Se aquele falecido se transformou em um obsessor, no máximo em 6 meses ele já estará influenciando de forma negativa a pessoa, as pessoas ou o ambiente. Então, um espírito obsessor, ele sempre tem um foco, tá? Ou é uma pessoa, um grupo de pessoas, um local ou objeto. Ele só vai ter um foco. E neste foco ele acaba irradiando ao redor, tá? Digamos assim, ó. A vozinha faleceu. E ela tinha um carinho enorme pelo neto. E ela está vendo que o neto está sofrendo, que o neto está sendo agredido, que de alguma forma o neto ele está injustiçado. Então, ela lá de cima é modo de dizer, tá? Ela no mundo espiritual está vendo, agora está enxergando que o neto está sofrendo maus tratos. E no dia a dia, na vida carnal, ela não percebeu isso. E agora ela se sente no dever de ajudar aquele neto. E, neste momento, ela acaba se tornando um espírito obsessor. Porque ela quer tentar consertar um erro dela, mas o tempo dela para agir naquela vida já passou. E aí ela tenta agir para consertar um erro dela. Ou para ajudar aquela pessoa. E assim ela se transforma em um espírito obsessor, porque ela vai tentar ajudar e só vai atrapalhar. Então ela vai atrapalhar a vida daquele neto e de todas as pessoas que estão ao redor dele. Então, em todos os ambientes que ele circular, aquele espírito obsessor estará atrapalhando. Certo? E outro detalhe. Também é possível que a pessoa fique vinculada ao objeto. Pode ser um imóvel, pode ser um outro bem. E, neste sentido também, no máximo em 6 meses, aquele objeto estará irradiando de forma negativa e muito expressiva e o ambiente também. Ok? Então, vamos lá. Se você tem uma pessoa falecida, não precisa ser parente, tá? Pode ser um amigo, um colega de trabalho, alguém que esteja de forma bem significativa na sua rotina. Faleceu. Se já se passou 6 meses, aquela pessoa não é espírito obsessor na sua vida. Mas ela pode ser na vida de outra pessoa, tá? Mas é este o tempo máximo para que um espírito obsessor venha a influenciar na sua vida. Tudo tem um protocolo, tudo tem um passo a passo, tudo tem um tempo para acontecer. Em todos os sentidos, em todos os mundos. E a interação do espírito obsessor para com o mundo carnal é um prazo máximo de 6 meses. Passou de 6 meses é porque aquele espírito já foi encaminhado. Se ninguém na rotina daquela pessoa, hoje em dia, está sofrendo de forma intensa, frequente, com muitos problemas, logo após a morte dela, é sinal de que aquele espírito já está muito bem encaminhado, tá? Mas, se o espírito,
ele está vinculado, o seu vínculo para a obsessão está em um objeto, em um ambiente, aí já é muito mais difícil de se perceber se ele se tornou um obsessor ou não. Quais são as pessoas que acabam correndo perigo sobre as influências de um espírito obsessor? Qualquer pessoa que tiver um parente, um amigo, um colega de trabalho, até mesmo um vizinho. Sim, o vizinho ele faz parte da sua rotina. E se dentro do ecossistema dele, dentro da rotina da existência dele, a maior influência negativa na vida dele é você, a sua existência, isso acontece. Então, a morte dele também pode fazer com que ele se transforme em um obsessor na sua vida. Então, a recomendação é, você tem um parente, um amigo, um colega de trabalho, ou até mesmo um vizinho que faleceu, no máximo em 32 dias. Faça uma limpeza espiritual e uma proteção espiritual. Isso faz com que você fique cercado e protegido dentro do período em que ele terá a capacidade de se transformar em um obsessor. Por quê? Uma limpeza espiritual vai quebrar toda a negatividade na sua volta e a proteção, ela, olha, por menor que seja o trabalho, independente do culto religioso, uma proteção espiritual, ela sempre vai ter força excepcional, uma força eficiente e bem eficiente, no mínimo por 6 meses. Então, é o tempo suficiente para que você não corra perigo de ter um espírito obsessor na sua rotina, ok? Quando também nós temos bens que são significativos para a pessoa que faleceu, se possível também, fazer uma limpeza e uma proteção naquele objeto, principalmente em imóveis, tá? A pessoa faleceu e aquele imóvel vai ser dividido, aquele imóvel vai ser vendido. Se ele vai ficar dentro da sua família, a recomendação é de que faça uma limpeza e uma proteção no imóvel. Se você vai vender, bom, aí cabe a você ou não informar o próximo dono que o antigo proprietário é falecido, tá? Então, quando se compra um imóvel ou quando se aluga um imóvel, é recomendável o quê? Que se faça uma limpeza e uma proteção no imóvel. Porque um espírito obsessor, ele pode ficar vinculado àquela pessoa, àquele imóvel, por tempo indeterminado. O prazo de 6 meses é para ele se transformar em obsessor. Agora, por quanto tempo ele ficará obcecado naquela pessoa ou naqueles objetos? Por tempo indeterminado. Por isso, um espírito obsessor é perigoso. Ou por que espíritos obsessores são tão perigosos? Quando não são tratados antes de criarem um vínculo com a pessoa, com o ambiente ou com o objeto. Isto porque, quando nós fazemos uma limpeza e uma proteção espiritual, nós cercamos a pessoa, o objeto ou o ambiente com uma energia poderosa e o espírito ele não consegue enxergar além daquela proteção. É como se fosse um muro enorme e ele não consegue enxergar através daquele muro. Então, ele não consegue ficar obcecado naquelas pessoas, naquele ambiente, naqueles objetos. E aí ele segue o seu caminho. Não significa que ele não se tornará um obsessor, mas pelo menos ele não criará vínculo com aquilo que está sendo protegido espiritualmente. Mas quando não se protege aquela pessoa, objetos ou ambiente, o que vai acontecer? Ele, depois que ele cria o vínculo, ele se sente no direito ou na obrigação de lutar pelos seus ideais. E um espírito obsessor, ele é um guerreiro incansável.
ele vai continuar tentando, tentando e tentando. Mesmo que se faça limpezas, proteções, por maior que seja a proteção, sempre será necessário alguma espécie de movimentação espiritual para melhorar um pouco mais. Enfim, sempre será necessário cuidados espirituais mais frequentes, porque aquele espírito obsessor vai continuar ali. É muito difícil se quebrar o vínculo do espírito obsessor com a pessoa que está sendo alvo ou o objeto ou o ambiente. Então, nós temos que entender que um espírito obsessor, ele não tem um tempo o qual ele vai ficar ali em cima, enraizado naquela pessoa, ambiente ou objetos, tá? Então, nós podemos transformar alguém que faleceu agora em um espírito obsessor? Não. Não existe nenhuma técnica, nenhum ritual, nenhuma magia, nenhuma bruxaria, nenhum encanto no qual nós possamos usar para transformar um recém-falecido em um espírito obsessor. E também não existe como nós pegarmos um espírito obsessor e transformarmos ele em um espírito comum e ele vai evoluir ou reencarnar novamente. Existem alguns rituais que nós fazemos que nós vamos encaminhar outras entidades para elas tentarem assim encaminhar aquele espírito obsessor. Mas nós trabalharmos diretamente em cima daquele espírito para que ele deixe de ser um obsessor, não. Nós podemos sim trabalhar com limpeza e proteção, isso afasta e quebra aquela negatividade vibrada por ele, mas muitas vezes é necessário um ritual mais específico, mais amplo, para fazer com que ele venha a ter ao redor dele seres espirituais mais poderosos e fortes para convencê-lo a seguir outro caminho. Através de trabalhos espirituais, principalmente com trabalhos envolvendo eguns, exus, pombagiras, demônios, deuses egípcios e deuses hindus, magias, encantarias, evocações para estas entidades, é possível fazer com que nós venhamos a pedir para que espíritos obsessores que estão na rotina, no local, nos ambientes onde frequenta um determinado alvo, aproveitarem-se desta passagem espiritual, porque quando nós estamos executando qualquer tipo de procedimento espiritual, se abre como se fosse uma passagem, corrente de energias, certo? Nesta corrente de energias, como se fosse um rio, muitos podem navegar. Principalmente se for pedido, se for ofertado. Então, quando nós temos um ataque espiritual, nós podemos pedir sim que espíritos obsessores ligados àquela pessoa, ligados à rotina daquela pessoa, aos ambientes onde ela frequenta, aos ambientes onde ela está vinculada, que se existirem espíritos obsessores, que eles possam aproveitar desta corrente, desta passagem que se abriu e ali também possam estar influenciando. Eu não tenho como transformar um desencarnado em um obsessor, eu não tenho como transformar um obsessor em um espírito comum, mas eu posso sim pedir para que um obsessor aproveite a minha corrente de energia e vá influenciar em determinada pessoa ou em determinado ambiente. Então, nenhuma técnica para descobrir quem é o espírito obsessor é realmente eficaz, porque poderá haver influências de outros espíritos obsessores que não tem nada a ver com a vida daquela pessoa. Simplesmente ela passou no lugar errado e na hora errada, ou ela tem uma companhia que está com o espírito obsessor e ela sofre um ataque espiritual e o espírito obsessor que estava rondando a Maria vai passar
a ficar vinculado com João, porque o João está em ataque espiritual e tem um vínculo com a Maria. Então, existem muitos caminhos dentro da espiritualidade que tem seus mistérios, que tem seus segredos. Sobre espíritos obsessores, tentamos esclarecer o máximo possível, porque foram muitos pedidos sobre este tema, ok? Então, meus amigos, espero ter ajudado de alguma forma, esclarecido, clareado, e muito obrigado pela companhia de todos. Fica aqui o meu fraterno abraço. Anda mambo dukan mage baram.